Olá, boa tarde a todos. Graça e paz de Jesus seja abundante ao seu coração. É uma alegria nessa tarde de domingo dividir uma reflexão a partir das Sagradas Escrituras. Espero que abençoe o seu e o meu coração. Desde o começo dessa pandemia, o Senhor tem me levado a refletir e a fazer uma leitura da realidade e da necessidade do atual cenário que nós estamos vivenciando. E a partir disso, então, levantar uma questão. O que podemos fazer de concreto frente a essas necessidades? O Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, diante de um pedido incrédulo dos fariseus e dos saduceus, que sempre que estavam juntos levantavam suspeitas de conspiração contra o Mestre. Nesse momento, no momento desse pedido, para que Jesus realizasse um sinal ou mostrasse um sinal do céu, Jesus disse a eles: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Diante disso, também produz uma reflexão para nós. A igreja, ela precisa aprender a fazer uma leitura precisa da realidade à sua volta. E a partir então dessa leitura, desenvolver ações concretas, maduras, equilibradas e saudáveis, a fim de atender às necessidades, a dor e a aflição daqueles que estão à nossa volta. Esse é um tempo em que Deus nos convida para uma escuta profunda. A igreja precisa aprender a ouvir a voz de Deus e a agir a partir do seu comando. A fé cristã, eu tenho falado ao longo dessas semanas, que não é uma fé estática, parada, sem movimento, mas a fé cristã é dinâmica e nos convida a agir de acordo com a palavra de Deus e de acordo com a realidade, a leitura da realidade que nós fazemos. Nós não podemos, irmãos, simplesmente viver a vida cristã, a fé cristã longe da vida, longe das pessoas e longe da real necessidade das pessoas. A nossa prática cristã, ela precisa mudar de foco. As ações da igreja, muitas vezes, ou na maior parte do tempo, são desenvolvidas para o seu próprio benefício. Olhamos para nós mesmos, agimos ao nosso benefício. Mas e quanto às ações da igreja para fora? Não podemos esquecer que a sociedade que nós vivemos enfrenta diversos problemas, seja de ordem social, econômica, emocional e principalmente espiritual. E o desafio da igreja hoje é dar a devida atenção a esses problemas e, de alguma maneira, colaborar para minimizar esse sofrimento. Nos evangelhos, por exemplo, nós vemos o Senhor Jesus prestando atenção na realidade que estava à margem na sua época. Os pobres, os marginalizados e os excluídos daquele tempo. Eu separei 2 episódios bíblicos que mostram essa realidade. O primeiro nós encontramos no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versos 40 até o 42. Está registrado assim: um leproso aproximou-se dele e suplicou de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. E o outro texto, que para mim é um dos textos mais lindos, um dos momentos mais lindos registrados no Evangelho de João, no capítulo 5, onde o Senhor Jesus então dá atenção a um homem, e não somente dá atenção, mas como opera um milagre na vida daquele paralítico que já fazia 38 anos. A partir do versículo 6 está escrito assim: quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? E então Jesus opera a cura
na vida daquele homem. Uma pergunta essencial a partir desses textos é: o que podemos aprender com a postura de Jesus? A primeira coisa é que Jesus foi impulsionado por um sentimento de profunda compaixão diante da necessidade e do sofrimento das pessoas. E esse sentimento piedoso diante do sofrimento das pessoas, combinado com o desejo de eliminar a dor física, de eliminar a dor da rejeição e da exclusão, levou Jesus a agir. A compaixão, queridos, é uma atitude, não é apenas conceito. A compaixão associada à fé cristã deve nos impulsionar a agir na direção da dor e do sofrimento das pessoas. Preste atenção nisso. Fé e obras é uma combinação perfeita. A nossa fé, inclusive, ela é aperfeiçoada pelas obras que nós praticamos. Observe o que escreveu, por exemplo, Tiago, irmão de Jesus e líder da igreja de Jerusalém. Tiago, capítulo 2, versos 14 até o verso 17. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-los? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. A segunda postura que nós aprendemos com Cristo é que se ele prestou atenção na realidade que estava à margem do seu tempo, a igreja também precisa fazer o mesmo hoje. Precisamos dar a devida atenção a essas pessoas e às suas necessidades. E a terceira coisa que aprendemos é que Jesus expressa modelos de compaixão que atendem às mais profundas necessidades humanas. Como, por exemplo, dar atenção às pessoas, ouvi-las, saber da sua real necessidade, tocar nessas pessoas, ouvir essas pessoas, conversar com elas, são demonstrações de profunda compaixão e misericórdia. E eu quero então, meus amados irmãos, concluir essa reflexão dizendo que o Evangelho, ou seja, as boas novas, as boas notícias sobre quem é Jesus, sobre a sua pessoa divina, as suas obras e os seus milagres, tornam-se mais atraentes quando a igreja aprende a prestar mais atenção na realidade à sua volta e agir de acordo com essas necessidades. Como embaixadores de Cristo nesse mundo, temos a responsabilidade não somente de proclamar a todos os homens a mensagem de reconciliação, ou seja, conforme escreve o apóstolo Paulo na sua segunda carta à igreja em Corinto, no capítulo 5, versos 19 e 20, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Mas nós temos também a responsabilidade de incluir aqueles que são excluídos, esquecidos e abandonados. E se temos o desafio da inclusão, também temos o desafio da restauração pela compaixão. A igreja é uma agência de paz nesse mundo, uma agência de restauração e não de guerra e de escravidão. Nós não podemos continuar vivenciando uma teologia espiritualizada que faz cócegas na alma, que satisfaz os nossos anseios e desejos, mas não nos ensina a escutar o gemido e o desespero do mundo. Na doutrina da encarnação, por exemplo, nós aprendemos que aquele que é a palavra, ou no grego, o Logos de Deus, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós vemos na doutrina da encarnação o próprio Deus falando a língua do povo. Vemos Deus se identificando e participando do sofrimento das pessoas. Vemos Deus amando e acolhendo as pessoas. Vemos também Deus suprindo as necessidades de uma multidão de necessitados. Não somente famintos, necessitados de alimento físico, de pão, de comida, mas famintos de alimento espiritual. Martinho Lutero, um dos reformadores, disse o seguinte:
Somos todos mendigos, mas a diferença é que nós sabemos onde tem pão. Precisamos, irmãos, aprender a abrir os olhos para ver a realidade à nossa volta. Precisamos, a partir de uma leitura precisa da realidade e das necessidades à nossa volta, agir, associar a nossa fé às obras, e que assim então o nome do Senhor seja glorificado e a sua igreja, como uma embaixadora de paz, exerça a sua função com eficácia e com excelência nesse mundo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te encoraje a exercitar a sua fé. Um grande abraço em todos.